Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela, esse é o meu canal Tricô e Crochê. E hoje eu trago para vocês esse casaquinho aqui em tricô. É um cardigan, um casaqueto em tricô. Olha, eu vou dar uma viradinha para vocês verem como que ele ficou. Olha. Eu utilizei uma lã que tem esses brilhinhos, mas você pode utilizar qualquer lã da sua preferência, tá bom? É só você escolher um tamanho maior ou um menor, dependendo do material que você vai utilizar. Eu vou deixar em centímetros para ficar mais fácil, tá bom? Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que eu tiro para vocês. Então vamos lá? Então vamos para os materiais? Aqui você vai precisar fita métrica, tesoura, alfinetes ou marcadores de plástico, agulha de tapeçaria, tá aqui dentro, botões, um novelo, né, de lã que você vai escolher da sua preferência, 500 gramas você vai precisar. Eu utilizei 5 novelinhos desse daqui de 100 gramas. Esse daqui é o fio ágata da Cisne e o tex dele é 605, mas você pode utilizar qualquer fio da sua preferência, compatível com agulha 6, 5, 7. Você pode utilizar uma lã molê. Tem vários fios aí que você pode utilizar e estar fazendo essa peça, tá bom? Aqui eu vou utilizar 3 agulhas. A número 7 para fazer o corpo da peça, 7 milímetros. A 6 para fazer a barra e o punho aqui, tá? Com a número 6. E a número 5 para fazer em volta do decote do abotoamento. Então, se você tiver uma circular para fazer essa parte do decote e do abotoamento, é melhor, porque vai caber mais pontos, tá? Então, esse daqui é os materiais. Então, vamos começar a fazer esse casaquinho? Eu usei a agulha número 6 milímetro para fazer o ponto barra, a agulha 7 milímetro para fazer o corpo da peça. O fio que eu estou usando é o fio ágata da Coats Corrente, o tex é 605 e a minha amostra em 10 centímetros com a agulha número 7 milímetro, eu tenho 15 pontos, tá? Então, eu vou passar aqui agora a quantidade de pontos para as costas, para cada tamanho. Para o tamanho PP, você vai colocar 68 pontos, mais ou menos 46 centímetros. Tamanho P, 74 pontos, mais ou menos 50 centímetros. Tamanho M, 80 pontos, mais ou menos 54 centímetros. Tamanho G, 86 pontos, mais ou menos 58 centímetros. Tamanho GG, 92 pontos, mais ou menos 62 centímetros. Tamanho Extra GG, 98 pontos, mais ou menos 66 centímetros. E o tamanho Extra X GG, 104 pontos, mais ou menos 70 centímetros. Então, vamos começar? Eu vou fazer aqui o tamanho G, então eu vou colocar 86 pontos na minha agulha número 6 milímetros, porque eu vou começar com ponto barra, tá? Depois, nós vamos trocar para agulha número 7. Então, eu vou colocar aqui 86 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar os 86 e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com os 86 pontos para as costas, tá? Então, eu vou começar aqui a fazer o ponto barra 2 por 2, tá? Ponto barra 2 por 2. Então, eu vou fazer 2 meia, 2 tricô, 2 meia e 2 tricô. Então, eu vou fazer aqui o ponto barra por 16 vezes, 16 carreiras, tá? E eu voltei com vocês com as 16 carreirinhas de ponto barra 2 por 2. Agora, nós vamos trocar de agulha. Eu vou trocar para a agulha número 7 milímetros e eu vou fazer somente ponto meia. Vou fazer ponto meia no direito e tricô no avesso por 30 centímetros, tá? Contando daqui. Então, não tem segredo agora. Você vai trocar agora de agulha, tá? E eu vou fazer somente isso agora. Ponto meia no direito e tricô no avesso. E vou fazer e vou medindo por 30 centímetros. Quando chegar a 30 centímetros, eu volto que nós vamos começar a fazer a cava dos dois lados do braço, tá bom?
Então, eu voltei aqui com vocês e eu já fiz, ó, daqui até aqui em cima por 32 centímetros. Você pode fazer mais ou você pode fazer menos, tá? Esse tamanho aqui é que vai determinar o comprimento do seu cardigan, porque depois, para fazer a cava, eu vou passar as medidas, tá? Vou passar as medidas agora de todos os tamanhos, do PP ao extra GG, de como você vai fazer essa parte aqui agora. Então, atenção! Para o tamanho PP, você vai arrematar 5 pontos. Para o tamanho P, 6 pontos. Para o tamanho M, 7 pontos. Para o tamanho G, 8 pontos. Para o tamanho GG, 9 pontos. Para o tamanho extra GG, 10 pontos. E para o tamanho extra X GG, 11 pontos. E para diminuir, depois nós vamos começar a diminuir para fazer a curva. Então, para o tamanho PP, você vai diminuir por 4 vezes e a altura da sua cava vai ser de 19 centímetros, do topo, de lá de cima, aí você mede até onde você começou a arrematar, tá? Essa é a altura da cava. Para o tamanho P, você vai diminuir também 4 vezes e você vai fazer 20 centímetros. Tamanho M, você vai diminuir por 5 vezes e você vai fazer 21 centímetros. Tamanho G, você vai diminuir por 6 vezes e vai fazer 22 centímetros. Tamanho GG, diminuir 7 vezes e vai fazer 23 centímetros. Tamanho extra GG, você vai diminuir 8 vezes e vai fazer 24 centímetros. E para o tamanho extra X GG, você vai diminuir 9 vezes e vai fazer por 25 centímetros. Então, essas são as medidas, essas são as diminuições que você vai precisar fazer para cada tamanho. Agora, eu vou começar a diminuir aqui com vocês. Eu aqui estou fazendo o tamanho G, tá? Então, o que eu vou falar aqui vai ser para o tamanho G. Então, para os demais tamanhos, você anota aí qual tamanho você está fazendo e anota as diminuições certinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou começar a arrematar para o tamanho G 8 pontos, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Fiz um, fiz o outro. Aí, eu passo o primeiro por cima, arrematei um ponto. Então, vou para o segundo. Arrematei 2, arrematei 3, arrematei 4, arrematei 5, arrematei 6, arrematei 7 e arrematei 8 pontos, tá? Para o tamanho G. Então, ficou desta maneira aqui. Então, agora, eu vou fazer ponto meia até o final da carreira. Quando chegar aqui, do lado do avesso, eu vou fazer com vocês esse outro lado aqui, mais 8. Vou arrematar 8 pontos para fazer o outro lado, tá? Eu vou fazer e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com o lado do avesso. Agora, eu vou arrematar 8 pontos desse lado aqui, tá? Então, eu arremato aqui, ó, do lado do avesso. Fiz um em tricô, tá? E vou passar o anterior por cima. Arrematei um ponto. Então, vou arrematar aqui o segundo. Vou arrematar o terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo e o 8º ponto. Então, eu arrematei também 8 pontos desse lado aqui. Agora, eu vou terminar a carreira toda em ponto tricô até o outro lado. Quando eu chegar lá no final, depois eu volto com vocês com a próxima carreira. Agora, então, ó, eu já fiz aqui os arremates. Agora, nós vamos fazer a parte da curva do braço, tá? Então, eu já passei pra vocês, né, no começo, aquela quantidade de pontos que você vai diminuir agora. Diminuir é um ponto no começo e um ponto no final. Então, agora eu vou fazer 2 pontos juntos em meia e vou diminuir um ponto. E quando eu chegar aqui no final da carreira, eu também vou fazer
2 pontos juntos em meia, para mim diminuir um aqui. Então, eu vou fazer isso por 6 vezes no tamanho G, tá? Por 6 vezes. Só vou diminuir do lado direito. O lado avesso vai ser todo em ponto tricô, tá? E não tem diminuição. Aí, a próxima carreira, novamente, eu vou fazer 2 juntos no começo e 2 juntos no final. O avesso todo em tricô, e assim eu vou repetir por 6 vezes. Então, você vai fazer o PP 4 vezes, você vai fazer isso. O P por 4 vezes também. O M por 5 vezes, o G por 6 vezes, o GG por 7 vezes, o extra GG por 8 vezes e o extra XGG por 9 vezes, tá? Então, é muito simples. Agora, eu venho e vou fazer aqui, ó, 2 juntos, diminuir um ponto. Vou fazer agora o restante da carreira toda em ponto meia e quando chegar lá no final, vou fazer 2 juntos também para mostrar para vocês. Voltei aqui, ó, com o final, tá vendo? Então, o final aqui eu vou fazer 2 juntos em meia e eu fiz mais uma diminuição. Pronto. Agora, o avesso eu vou voltar todo em ponto tricô, tá? O avesso todo em ponto tricô e depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, essa diminuição aqui, percebe que já tá formando aqui, ó? Ó, ele vai fazer isso daqui, tá? Vou cavar essa parte aqui. Então, eu vou fazer por mais 5 vezes, porque é 6, eu já fiz uma, agora eu vou fazer por mais 6 vezes, lembrando que é só do lado direito, o lado avesso não tem diminuição. Você vai fazer de acordo com o tamanho que você escolheu, e depois, quando eu fizer as 6 diminuições, eu volto para mostrar para vocês. Então, eu voltei aqui com vocês e percebe que eu já fiz aqui, ó, as 6 diminuições aqui no começo e aqui no final, para ficar igual, tá vendo? Olha aqui a curva do braço como que fez. Agora, o que eu vou fazer vai ser seguir reto. Então, eu vou fazer daqui e desse lado aqui, dos dois lados reto, e eu vou fazendo e vou medindo assim, ó, com a fita métrica. Eu passei para vocês também no início o tamanho, a altura da cava, que você vai medir daqui até aqui em cima, onde você vai fazer. Então, vou voltar aqui repetido. Tamanho PP, você vai fazer 19 centímetros, tamanho P, 20, M, 21, G, 22, GG, 23, extra GG, 24 e extra X, GG, 25 centímetros. Eu aqui vou fazer por 22 centímetros. Então, eu vou fazendo e vou medindo assim, ó, até dar 22 centímetros. Ó, 22, daqui até aqui. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, reto, ponto meia no direito e tricô no avesso, por até dar 22 centímetros, tá? E eu voltei aqui com vocês com a parte das costas já pronta, ó. A cava aqui dos dois lados e agora eu vou arrematar. Vou tirar aqui os pontos da agulha com vocês. Então, é muito simples, tá? Para tirar os pontos da agulha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, vou tirar aqui, ó. Eu gosto de tirar sempre assim. Eu faço um ponto meia, faço o próximo e passo o anterior por cima. E assim eu vou fazendo, tá? Tirando todos os pontos aqui da agulha. Vou passando sempre o anterior por cima. Então, eu vou tirar todos os pontos aqui da agulha agora e depois eu volto com vocês. Agora eu voltei com vocês e nós vamos começar a parte da frente. Então, vai passar aqui, ó, na tela a quantidade de pontos para cada tamanho. Então, vamos lá. Para o tamanho PP, você vai colocar 34 pontos. E isso para cada lado da frente. Você vai fazer 2 vezes isso, tá? Mais ou menos 22 centímetros. Tamanho P, 36 pontos. Mais ou menos 24 centímetros. Tamanho M, 40 pontos. Mais ou menos 26 centímetros. Tamanho G, 42 pontos. Mais ou menos 28 centímetros. Tamanho GG, 46 pontos. Mais ou menos 30 centímetros. Tamanho extra GG, 48 pontos, mais ou menos 32 centímetros. Tamanho extra X GG, 52 pontos, mais ou menos 34 centímetros. Então, aqui agora, eu vou começar com a agulha número 6 milímetros, tá? 6 milímetros para fazer o ponto barra. Então, eu vou fazer ponto barra 2 por 2. Tamanho G, eu vou colocar aqui 42 pontos. Então, eu coloquei 1, 2, 3,
4. Eu vou colocar aqui os 42 pontos para o tamanho G e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com os 42 pontos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser ponto barra 2 por 2, tá? Então, eu vou fazer 2 meia, 2 tricô, 2 meia e 2 tricô. Olha, 1, 2 meia e 2 tricô. 1, 2 tricô, tá? Então, eu vou fazer isso agora por 16 carreiras, tá? Então, eu vou fazer por 16 carreiras, igual eu fiz nas costas, na agulha número 6, e depois eu volto com vocês para nós mudarmos de agulha, tá? E eu voltei aqui com vocês e eu já fiz as 16 carreiras de ponto barra 2 por 2. Agora, eu vou dar continuidade e eu vou passar para a agulha número 7 milímetros, olha, aqui, ó, 7 milímetros, tá? Então, eu vou fazer somente ponto meia, meia no direito e tricô no avesso. Agora, aqui não tem segredo nenhum. Eu vou fazer meia no direito, tricô no avesso, por aproximadamente 32 centímetros. Vou fazendo e vou medindo igual as costas. Quando eu chegar na altura da cava igual das costas, eu volto para nós começarmos a fazer a parte da cava aqui, tá bom? E eu voltei aqui com vocês, olha, eu quero mostrar para vocês como que eu faço para vir medindo. Então, aqui eu já fiz as duas partes da frente, tá? O lado direito e o lado esquerdo, para mim vir mostrando para vocês como que eu faço para medir, mas vocês fazem um lado de cada vez, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, um lado, vim medindo certinho e deu aqui certinho, ó. Aqui eu vou começar a cavar aqui a parte da cava, tá? Desse lado. E o decote eu vou cavar aqui, tá? Então, aqui eu vou diminuir sempre no começo e aqui eu vou diminuir no final, para formar a cava e o decote. Já esse lado aqui é o inverso. Então, aqui eu vou diminuir a cava no começo e o decote, para formar o decote aqui em V no final. Tá? Então, eu quis mostrar para vocês verem como que vai ficar a estrutura dessa montagem. Então, agora eu vou falar para vocês do PP ao Extra X GG, a quantidade de pontos que você vai diminuir aqui, ó, para formar o decote, tá? Porque a cava vai ser igual a das costas, tá bom? Então, vamos lá. Para o tamanho PP, você vai diminuir 7 vezes. Para o tamanho P, 8 vezes, para o tamanho M, 9 vezes, para o tamanho G, 10 vezes, para o tamanho GG, 11 vezes, para o tamanho Extra GG, 12 vezes, e para o tamanho Extra X GG, você vai diminuir 13 vezes no decote, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, vamos começar? Eu vou começar aqui com o lado direito aqui. Então, eu vou começar a diminuir aqui, ó. Essa parte aqui vai ser a parte da cava. Então, a mesma coisa que eu fiz nas costas. Pro tamanho G, eu vou arrematar 8 pontos na parte da frente, tá? Então, eu estou fazendo tamanho G. Você vai arrematar de acordo com o que você fez nas costas, o tamanho que você escolheu, que eu já passei as medidas certinho do tanto de ponto que você vai arrematar para cada tamanho, tá? Aqui eu vou arrematar 8, então, eu vou arrematar aqui, ó, 1, passei 1 por cima, arrematei 1, 2 e 8. Arrematei aqui 8 pontos, tá? Ó, igual eu fiz na parte das costas. Agora, eu vou vir fazendo ponto meia, eu faço isso e venho fazendo ponto meia, sigo até o final. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia aqui. Por quê? Porque eu preciso começar a fazer o decote em V aqui, ó, desse lado aqui. Então, para o tamanho G, eu vou arrematar nessa parte aqui 10 vezes. Então, sempre que eu chegar aqui no final, eu vou fazer uma diminuição, até eu fazer 10 vezes, sempre do lado direito e o lado avesso todo em tricô, tá? Já na cava, eu vou fazer igual eu fiz nas costas, tá? Na parte da cava aqui, ó, eu vou arrematar sempre 2 juntos no início,
a partir da próxima carreira, tá? Eu vou fazer o avesso em tricô, aí depois quando eu começar novamente, eu vou arrematar mais um ponto aqui por 6 vezes, igual eu fiz nas costas, porque lembrando, esse tamanho é o G, tá? Você vai fazer de acordo com o tamanho que você começou fazendo e que você escolheu, tá? Para as costas. Então, eu vou fazer aqui, ponto meia, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui no final, ó, então eu vou fazer 2 juntos para ir formando o decote da parte da frente, tá, ó? Fiz 2 juntos aqui, pronto. Agora eu vou voltar o avesso todo em ponto tricô, tá? Vou fazer todo em ponto tricô e depois eu volto com vocês novamente com a próxima carreira. Já fiz o avesso todo em tricô, agora eu voltei, ó, estou aqui novamente do lado direito. Então, aqui, tá vendo? É a cava. Então, eu vou fazer aqui agora 2 juntos no início para arrematar aqui, ó, uma vez. Então, essa parte aqui da cava, eu preciso fazer 6 vezes esse arremate aqui, 6 vezes 2 juntos no início. Então, eu já fiz o primeiro aqui. Então, eu vou seguir o restante todo em ponto meia. Vou fazer aqui até o final. Quando chegar aqui, eu vou fazer 2 juntos novamente para formar o decote, tá? Então, lembrando, o tamanho que eu estou fazendo é o tamanho G. Então, eu preciso fazer aqui agora 10 vezes o arremate aqui, 10 vezes 2 juntos desse lado, para o tamanho G, tá? E você vai fazer de acordo com o tamanho que eu já passei para vocês. E aqui... é só isso que eu vou fazer agora. Aqui, eu vou fazer por 6 vezes, porque eu estou fazendo o tamanho G, tá? Então, eu já fiz uma, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fizer 6 vezes esse lado, eu volto para eu mostrar para vocês como que está ficando. É somente isso que eu vou fazer agora, tá? E eu voltei aqui com vocês para mostrar como que está ficando. Ó, aqui eu já diminuí a 6 vezes na cava, tá? Formei a cava aqui. E aqui eu estou formando o decote. Aqui eu diminuí por 7 vezes. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui eu preciso diminuir 10 vezes para o tamanho G, tá? E aqui agora eu vou fazer reto. Vou seguir reto e aqui eu vou diminuir por mais 3 vezes só para dar as 10 vezes aqui desse lado. Então, eu vou fazer isso agora aqui, agora eu faço reto, tá? Porque aqui já deu as diminuições que eu precisava, agora eu faço reto. E aqui eu vou diminuir no final por mais 3 vezes e depois eu volto para mostrar para vocês. Agora eu voltei aqui e quero mostrar para vocês como que ficou. Então, eu sempre venho posicionando a parte da frente na parte das costas e venho medindo. É o melhor jeito de você fazer, casar as duas partes certinho, tá? Então, olha aqui como que ficou. Essa daqui é a parte da cava. Então, ó, fiz as 6 diminuições e depois comecei a fazer reto, para igualar com a parte das costas, tá? E aqui, eu fiz as 10 diminuições desse lado aqui, que eu falei pra vocês que eu ia fazer do tamanho G. Então, você vai escolher o tamanho que você vai fazer e vai fazer as diminuições de acordo com o que eu passei, tá? Eu sempre gosto de lembrar que cada tamanho você vai fazer de um jeito, tá bom? Aqui agora, ó, pra igualar lá em cima com a parte das costas, eu vou fazer reto. Vou continuar fazendo reto desse lado e reto aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou arrematar os pontos e depois eu vou fazer o outro lado da frente. Vou terminar de fazer isso daqui e depois eu volto com vocês. Agora eu voltei com vocês com o outro lado, tá? Então, o lado que nós estávamos fazendo, eu arrematava o decote sempre no final, tá? Agora, eu vou arrematar o decote sempre no início. Então, eu vou fazer por 10 vezes aqui. Toda vez que eu estiver aqui no começo, eu vou fazer 2 juntos, tá? Por 10 vezes. E eu vou vir fazendo, quando chegar aqui, agora é o inverso. Quando eu estiver do lado do avesso, eu vou fazer 2 juntos aqui agora para me arrematar os 8 pontos desse lado aqui. Vou fazer junto com vocês, tá? Então, vamos começar. Aqui eu já vou começar a fazer 2 pontos juntos, tá? Fiz um arremate aqui. Então, agora eu vou vir, vou tecendo tudo em ponto meio. Quando chegar aqui, ó, no começo, novamente, eu volto pra gente arrematar os 8 pontos aqui, tá? Agora, eu estou do lado do avesso. Então, eu vou arrematar aqui os 8 pontos, tá? Fiz um, fiz o próximo, ó, arrematei 1 ponto. Vou fazer o próximo, arrematei 2 pontos. Vou fazer o próximo, arrematei 3 pontos.
E agora o último, arrematei 8 pontos. Lembrando que eu estou fazendo o tamanho G, você vai arrematar de acordo com o tamanho que você está fazendo. Agora eu vou fazer tudo em ponto tricô. Vou fazer e depois eu volto com vocês com a outra carreira. Pronto, voltei com a outra carreira. Então, aqui, ó, é a parte do decote. Então, eu vou fazer agora 2 juntos novamente, pra me arrematar mais um ponto aqui, ó, tá? Aqui é o decote. Então, eu já fiz 1, 2, eu preciso de 10, então eu já fiz 2, eu vou contando, não perde as contas, tá? Agora, eu vou vir fazendo toda a carreira em ponto meio. Quando chegar lá no final, eu volto que nós vamos fazer 2 juntos aqui agora, tá? Pronto, cheguei aqui no final, olha, e que eu vou fazer agora? 2 juntos, esses 2 últimos pontos, eu vou fazer 2 pontos juntos aqui em meia, olha aqui, tá? Então, aqui eu já arrematei um ponto. O avesso eu vou fazer todo em ponto tricô, e depois eu volto com vocês. Pronto, voltei aqui com vocês. Então, agora, para não ficar repetitivo, eu vou continuar arrematando sempre aqui, ó, no começo, 2 juntos até dar 10. Tá? E aqui, eu já fiz 1. Então, aqui desse lado eu preciso fazer 6, porque eu estou fazendo o tamanho G. Então, eu já fiz 1. Então, eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fizer 6 vezes desse lado, eu vou seguir reto, até chegar lá em cima, no final do ombro, tá? Igual as costas. E sempre posicionando em cima da parte das costas, pra ficar certinho. E desse lado, quando der 10 diminuições, eu paro e continuo seguindo reto, tá? Igual eu fiz o outro lado. Então, eu vou fazer, pra não ficar repetitivo e muito longo, e depois eu volto com vocês com as 2 partes prontas, tá? E eu voltei aqui com vocês e olha, eu já terminei as 2 frentes e eu vim mostrar pra vocês. Eu sempre vou fazendo e vou posicionando, ó, aqui é a parte das costas, tá vendo? E aqui é a parte da frente. E vou medindo certinho, quando chegar lá em cima certinho, ó, pra ficar tudo do mesmo tamanho, eu arremato, tá vendo como que ficou aqui? Agora, o que eu vou fazer? O próximo passo vai ser fazer as mangas e depois nós vamos costurar e fazer o acabamento aqui em volta do decote todo, tá bom? E eu já fiz aqui uma manga e agora nós vamos fazer outra. Eu vim mostrar pra vocês. Olha como que ela fica. Então, ela fica exatamente assim. Depois que nós costurarmos ela na cava, essa parte aqui, ela fica arredondada. Ela fica exatamente assim, certinho no braço. Tá? Então, agora eu vou passar para vocês a quantidade de pontos para cada tamanho, tá? E como que vocês vão fazer? Ó, vamos começar aqui embaixo com a agulha número 6 milímetros aqui e depois nós vamos passar para a agulha número 7. E aqui, ó, eu coloquei os aumentos e eu vou falar para vocês a quantidade de aumentos. Ó, para o tamanho G, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. Aí, ó, no último aumento aqui, depois que eu fiz o último aumento, eu fiz mais 10 carreiras de ponto meia, né, em tricô no avesso, e depois eu comecei a arrematar para fazer a parte aqui da cava, tá bom? Então, agora eu vou passar para vocês a quantidade de pontos certinho e a quantidade de aumentos que você vai fazer para cada tamanho. Tá bom? Então, vamos lá. Para fazer as mangas, você vai colocar para o tamanho PP 34 pontos, para o tamanho P 36 pontos, para o tamanho M 38 pontos, para o tamanho G 40 pontos, para o tamanho GG 42 pontos, para o tamanho Extra GG 44 pontos e para o tamanho Extra X GG 46 pontos. Tá? Então, nós vamos começar agora. Eu vou começar aqui a colocar, como eu vou fazer o tamanho G, eu vou colocar 40 pontos, tá? Para cada manga. Então, eu vou colocar aqui, ó, na minha agulha número 6 milímetros, tá? Vou colocar 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar os 40 pontos e já volto com vocês. Já voltei aqui com os 40 pontos. Agora, eu vou fazer ponto barra 2 por 2, tá? 2 ponto meia e 2 ponto tricô. Vou fazer o ponto barra 2 por 2, igual nós fizemos no começo da frente e das costas, por 16 carreiras. Vou fazer com a agulha número 6 por 16 carreiras e depois eu volto com vocês.
Pronto, eu voltei aqui com vocês. Olha como que ficou. Ela fica bem elástica mesmo, tá vendo? Olha. E o punho, ele vai ficar mais apertadinho mesmo, pra não ficar folgado depois que você lavar a peça e ir usando, pra ela não ceder e não ficar larga demais no punho, tá? Por isso que o punho, ele é assim mesmo, mais apertadinho. Agora, nós vamos passar para a agulha número 7 milímetros e já vamos fazer o primeiro aumento, tá? Então, eu vou mudar de agulha. Ó, deixa eu mostrar aqui a outra peça pra vocês verem. Aqui. Então, quando eu já troquei aqui de agulha, ó, eu já fiz o meu primeiro aumento. Nós vamos aumentar sempre um ponto no início e um ponto no final, tá? Da mesma carreira. Sempre do lado direito nós vamos aumentar. O avesso sempre em ponto tricô. E depois nós vamos fazer 10 carreiras sem aumento. Aí na 11ª carreira nós fazemos mais um aumento no começo e no final. Aí depois nós vamos fazer mais 10 carreiras sem aumento. Aí depois na 11ª, mais um aumento no começo e no final. E no total aqui de aumentos, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. O tamanho PP e o tamanho P, você vai fazer 7 aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai fazer 7 aumentos e vai fazer até aqui, ó, tá? Você vai fazer que nem o tamanho PP e o P, depois que você fizer os 7 aumento, você vai fazer mais 10 carreiras, aí você vai parar aqui. Aí, quando você parar aqui, você vai começar a arrematar os pontos para formar a cava, tá bom? E o tamanho M e G, você vai fazer 8 aumentos. Ó, aqui é o 8º aumento, depois eu fiz mais 10 carreiras, tá bom? E o tamanho GG, extra GG e extra XGG, você vai fazer por 9 aumentos. Então, você vai fazer 9 vezes, é como se acabasse aqui e depois vai fazer mais 10 carreiras. Só depois, então, você vai começar a arrematar, tá bom? Então, vai ser assim que você vai fazer. Então, aqui agora, eu vou passar para a agulha número 7 milímetros e já vou fazer o meu primeiro aumento aqui no início e no final. E sempre coloca marcadores para você não se perder, tá? Então, vamos lá, vamos começar, ó. Eu vou fazer aqui, ó, 1,6 e já estou passando para a agulha 7 milímetros, tá? 1,6 não tiro da agulha e faço o próximo, porque aqui eu já estou fazendo um aumento. Pronto, ó, fiz um aumento aqui. Tá? Aí, depois que eu fiz esse aumento, eu já venho e coloco aqui um marcador pra mim não me perder, tá? Então, eu tenho que colocar um marcador pra eu saber que a cada 10 carreiras eu tenho que fazer um aumento novamente no início e no final, tá? Então, aqui agora eu vou pegar e vou continuar fazendo ponto meia até o final. Quando chegar no último ponto, eu volto pra gente fazer mais um aumento, tá? Pronto, eu cheguei aqui no final, no último ponto. Então, eu vou fazer mais um aumento, ó. Faço um ponto meia, não tiro da agulha. Venho aqui por trás e faço mais um ponto meia, ó. Eu fiz aqui mais um aumento. Então, no total, eu fiz um aumento no final e um aumento aqui no começo. Agora, eu vou fazer o avesso todo em ponto tricô, tá? E depois eu volto com vocês. Pronto. Então, eu já fiz aqui a primeira e a segunda carreirinha. Então, agora, eu vou contar aqui, ó, eu preciso fazer mais 8 carreiras para totalizar 10 com essa daqui. Eu conto essa daqui, tá? A primeira. Então, eu vou fazer, e aí, quando eu for fazer novamente o próximo aumento, eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Pronto, eu voltei aqui com vocês, eu já fiz as 10 carreirinhas, tá? E eu conto sempre essa daqui, ó, como primeira. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Aí, agora é a 11ª. Então, agora eu vou fazer um aumento. E você sempre vai fazer desta maneira, tá? Então, eu faço um ponto meia, não tiro da agulha, e faço outro ponto meia, ó. Pronto. Fiz um aumento aqui. Então, antes que eu esqueça, eu já venho e coloco aqui um marcador para eu saber. Quando eu for fazer a outra manga, né, eu já fiz a minha, mas aí no caso, quando você for fazer a segunda manga, você olhar e fazer certinho igual, tá? Aqui agora, eu vou fazer ponto meia até o final e vou fazer mais um aumento no final, tá?
Pronto, eu voltei aqui com vocês com o último ponto. Então, eu vou fazer mais um aumento aqui, ó. Faço um, não tiro da agulha e faço outro ponto no mesmo lugar, tá vendo? Fiz mais um aumento aqui no final. Agora, então, eu vou fazer o avesso todo em ponto tricô, o direito em meia e vou fazendo a cada 10 carreiras, vou colocando um aumento no começo e no final. Vou fazer, como eu já disse, por 8 vezes para o tamanho G. Você pode fazer 8 vezes para o tamanho MG, 7 vezes para o tamanho PPP e 9 vezes para o tamanho GG, extra GG, extra X, GG. Tá bom? Então, eu vou crescer agora e quando eu chegar nesse ponto aqui, ó, que essa daqui é a manga que eu já fiz. Quando eu chegar aqui, eu volto para nós podermos arrematar e fazer aqui a curva do braço, tá bom? E eu terminei aqui, ó, de fazer a manga, essa parte aqui do comprimento, e eu fiz aqui por 8 vezes, ó, a diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que eu fiz a 8ª, eu fiz aqui as 10 carreirinhas, tá? Esse para o tamanho G. E para o tamanho M também você vai fazer assim. Para o tamanho PP e P, você vai fazer por 7 vezes o aumento. E para o tamanho GG, extra GG e extra X, GG, você vai fazer por 9 vezes, tá? Eu já expliquei no começo. Agora, nós vamos fazer aquela curvinha aqui, tá? A curvinha aqui da manga. Então, você vai colocar agora, atenção que eu vou passar aqui na tela, para cada tamanho, a quantidade de ponto que você vai arrematar aqui no começo, aqui no final, e a quantidade de vezes que você vai diminuir para formar a curva aqui, tá? Igual a outra manga. Deixa eu mostrar aqui a manga para vocês verem, olha aqui. Essa daqui é a manga que eu já fiz, olha. Então, aqui, ó, tá vendo? Nós arrematamos. Então, aqui, ó, eu arrematei no começo aqui e no final. E você vai também arrematar. Então, eu vou passar a quantidade de arremate que você vai fazer aqui para cada tamanho e a quantidade de vezes que você vai diminuir. Isso de cada lado, tá? Então, vai aparecer aqui na tela agora. Atenção! Para o tamanho PP, você vai arrematar 5 pontos e você vai diminuir por 12 vezes, tá? De cada lado. Tamanho P, você vai arrematar 6 pontos e você vai diminuir por 13 vezes. Tamanho M, você vai arrematar 7 pontos e você vai diminuir por 14 vezes. Tamanho G, você vai arrematar 8 pontos e você vai diminuir por 15 vezes. Tamanho GG, você vai arrematar 9 pontos e você vai diminuir por 16 vezes. Tamanho extra GG, você vai arrematar 10 pontos e você vai diminuir por 17 vezes. E o tamanho extra XGG, você vai arrematar 11 pontos e você vai diminuir por 18 vezes, tá? Então, aí é desta maneira que você vai fazer. Aqui, ó, eu vou começar aqui com vocês e eu já vou arrematar 8 pontos, porque eu estou fazendo o tamanho G. Então, eu vou simplesmente vir fazendo, ó, eu faço um, faço o próximo e passo o anterior por cima. Arrematei 1 ponto, tá? Faço o outro, arrematei 2 pontos. E arrematei aqui agora 8 pontos. Então, é isso que eu fiz aqui, ó, tá? Fiz os 8 arremates aqui, você vai fazer de acordo com o que eu acabei de passar. Agora, eu vou fazer ponto meia até o final. Vou fazer até o final da carreira ponto meia e depois eu volto com avesso para nós arrematarmos 8 do lado de cá, tá bom? Pronto, e eu voltei aqui com vocês e agora eu estou do outro lado. Então, agora eu vou arrematar os 8 pontos desse outro lado aqui, tá? Então, ó, fiz um e faço o próximo. Aí, o anterior eu passo por cima. Arrematei 1 ponto. Então, agora eu vou arrematar 2 pontos. E agora, o último ponto, o 8º ponto. Vou arrematar, ó. Arrematei aqui. Pronto, arrematei aqui os 8 pontos. Agora, eu vou seguir a carreira toda em ponto tricô e depois eu volto com vocês na próxima carreira. Ó, eu voltei aqui com vocês. E eu já arrematei aqui, ó, 8 aqui no início e 8 aqui, ó, no final, tá vendo? Agora, eu vou formar aquela curva. Então, agora, eu vou arrematar
2 pontos no início e 2 pontos no final, sempre da mesma carreira, tá? Eu venho fazendo a carreira do direito, faço 2 juntos no início e faço 2 juntos no final. O avesso vai ser todo em ponto tricô. E eu vou fazer isso para o tamanho G, por 15 vezes, tá? Que eu já passei para vocês. Então, você vai fazer de acordo com a tabelinha que eu já passei no início aqui, quando eu tava explicando como que faz a manga, tá? Então, vai ser assim, ó, faço 2 juntos no início, 2 pontos juntos, já arrematei um aqui, vou fazer ponto meia, até chegar nos 2 últimos, tá? Ao chegar nos 2 últimos, eu volto com vocês. Pronto, voltei aqui com vocês no final, ó, sobrou 2 pontinhos, eu venho e faço esses 2 pontinhos juntos em meia. Pronto, então, o que eu fiz aqui? Eu arrematei aqui 2 no início e 2 no final. O avesso vai ser todo em ponto tricô. Então, não tem segredo agora. Eu vou fazer somente isso por 15 vezes, tá? Sempre do lado direito, arremato 2 no início e 2 no final. E o avesso todo em ponto tricô. Vou fazer por 15 vezes e depois eu volto pra gente arrematar e dar sequência no nosso casaquinho, tá bom? E eu voltei aqui com vocês, olha, eu já fiz aqui as 15 diminuições para o tamanho G, tá? E agora eu vou tirar os pontos que sobraram da agulha, tá? Eu vou arrematar e vou tirar. Eu gosto sempre de arrematar assim, ó, faço um, faço o próximo, passo o anterior por cima. Faço o próximo e passo o anterior por cima, tá? Eu vou arrematar os pontos e já volto para nós podermos costurar essa peça. Pronto, e eu voltei aqui com vocês e nós vamos costurar essa peça. Eu já costurei essa manga aqui, ó, esse braço aqui, olha como que ficou bonitinho. Então, eu vou explicar pra vocês como que vocês fazem pra costurar certinho essa peça, olha como que ficou, tá? Costurei aqui já toda a manga e toda a lateral de um lado. Agora, eu vou com vocês costurar esse outro lado aqui, ó. Primeiro, nós vamos começar a costurar no ombro. Então, eu estou aqui com a parte da frente do ombro e a parte aqui das costas do ombro, tá? Então, aqui, ó, nós vamos costurar aqui em cima. Então, eu vou precisar da minha agulha de tapeçaria, vou colocar o fio na agulha aqui, vou utilizar esse fio que sobrou do arremate aqui da frente e já volto para nós podermos emendar o ombro. Então, vamos costurar? Aqui é muito fácil, ó, já coloquei o fio na minha agulha de tapeçaria e eu vou vir aqui no começo, tá? Pego aqui, ó, você abre bem para você poder ver, tá? Para você não pegar muito ponto. Então, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó. Tá vendo? Quase rente aqui ao arremate. Aí, eu venho de um lado, agora eu vou do outro lado, ó, pego aqui no mesmo ponto pra ficar certinho e puxo. Agora, eu vou para o próximo, agora eu venho aqui, ó, aqui, tá vendo? Esse, e venho para o lado de cá, ó. Então, aqui, essa costura não tem segredo, tá? Emendar os ombros é muito simples. Vou para o próximo e venho aqui agora para esse daqui, esse lado aqui. Vou costurando e vou puxando, ó, puxei. Aqui o começo como que ficou certinho, tá vendo? Ó. Agora, eu vou costurar até aqui e esconder esse fio do ombro. Depois, eu volto pra gente costurar a manga. Já costurei os ombros, olha, já arrematei. Agora, eu abri aqui na minha mesa a parte da frente e das costas. Então, eu venho aqui, marco o meio dessa manga, marco essa parte aqui, ó, retinha que ficou, tá? Certinho eu marco ela. Eu venho aqui com alfinete. Se você tiver aqueles alfinetes de plástico também, tá? Eu tenho também, mas eu acho que é mais fácil as pessoas terem esse daqui. É mais fácil de encontrar. Então, você vem aqui agora e você vai colocar exatamente no meio da manga, ó, no risco. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui e vou alfinetar desta maneira, tá? Alfinetei o meio. É muito importante você marcar as extremidades, tá? Agora, eu venho e vou marcar essa outra extremidade aqui da manga, ó. Aqui, eu tinha deixado, arrematei 8 pontos, aqui também 8. Vai casar esses 8 pontos. E você vai fazer de acordo com o tamanho que você escolheu, tá vendo? Eu venho aqui agora com outro alfinete e alfineto.
Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, não vai bater. A manga não vai dar certo, tá? Provavelmente vai ficar uma parte maior ou tá menor. Depois eu vou esconder esse fiozinho aqui pelo lado de dentro. Então, eu venho fazendo isso daqui, tá? Porque o tricô, ele cede. Então, olha como encaixou certinho. Tá vendo aqui, ó? Então, é muito importante você alfinetar, tá? Então, eu venho aqui alfinetando toda a minha manga, ó. Tanto da parte da frente quanto da parte das costas, tá vendo? Agora, eu vou para o outro lado aqui, vou fazer a mesma coisa, olha. Aqui, ó, posiciono aqui essa parte, alfineto. Venho aqui, eu costuro essa manga como se eu estivesse costurando um tecido, é assim que eu faço no tecido. Eu tenho sempre que alfinetar, senão não dá certo. Sempre sobra uma parte, fica maior, a outra menor. Então, é muito importante você alfinetar pra sua manga ficar com a costura certinha. Tá vendo como que já ficou certinho aqui, bonitinho, ó? Então, agora eu vou colocar uma linha aqui na minha agulha de tapeçaria e já volto com vocês. Já coloquei aqui o fio na minha agulha. Agora, eu vou começar aqui, ó, dessa parte aqui de baixo, tá? Então, eu venho, posiciono aqui, ó, no primeiro ponto, puxo e deixo sobrando um pedacinho pra depois eu arrematar e esconder ele pelo lado de dentro. Aqui, eu vou tirar meu primeiro alfinete e vou vir aqui do outro lado. Você só vai tirar os alfinetes conforme você vai chegando perto deles, tá? Pra não correr o risco de andar a peça, uma parte ficar maior que a outra. Então, agora eu vou vir para o próximo aqui, ó. Então, agora eu vou vir para o próximo ponto, ó. Eu venho, ó, por baixo, pego e puxo. Venho para o outro lado e puxo, tá? Até aqui é igual costurar o ombro, porque essas duas partes aqui é reta. Então, eu vou fazer até chegar aqui, depois quando chegar na parte curva, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui, ó, na parte reta, ó, fiz toda a parte reta. Aí, eu puxo aqui meu fio. O importante é, você não pode puxar e enrugar. Se enrugar, você solta, você vem e vai, puxa de volta, pra não ficar repuxado. Essa costura não pode ficar repuxada. Então, eu sempre costuro, terminei de costurar, eu puxo e abro ela assim, tá? Pra dar flexibilidade na costura. Cheguei aqui no próximo alfinete, vou tirar o alfinete aqui da curva e vou posicionar assim, ó, pra mim olhar, pra mim ver o que eu estou fazendo. Então, aqui agora é a parte que fica curva do braço. Eu venho e pego aqui, ó. Eu quero tampar esse buraquinho. Tá vendo que ficou um buraquinho aqui? Eu não quero que esse buraquinho apareça, então eu venho aqui e pego daqui a aqui, tá? E puxo. Agora, eu vou para o outro lado, ó, e pego tortinho assim, tá? Pego, venho pra esse lado aqui agora, ó, sempre assim. Vou olhando, ó, aqui, vou pegar essa parte aqui, vendo? Agora, eu vou pra parte do lado de cá, ó, e venho fazendo assim. Agora, eu venho pra esse lado aqui. Cuida pra não ficar buraquinho, tá? Se ficar algum buraquinho, você esconde ele com a costura. Então, aqui agora, eu venho fazendo isso daqui. Pego de um lado, pego do outro e puxo, ó, e vou conferindo. Tá vendo como que já ficou certinho aqui? Então, você sempre puxa assim, pra não ficar repuxando a costura, pra não ficar puxando essa costura, tá? Então, eu vou fazendo assim até chegar no final da minha manga. Quando chegar aqui, você toma cuidado, pega aqui, ó, aqui, pega aqui na emenda da costura, pega certinho aqui, ó, pra não aparecer, tá? Pra não ficar feio aqui. Então, você vai fazer isso ao redor de toda essa manga, até chegar aqui, tá? Vou fazer isso e depois eu volto pra nós podermos costurar embaixo do braço, a lateral, tá? E eu voltei aqui com vocês e eu já costurei a manga ao redor da cava. Olha como que ficou bonita a costura, tá vendo? Olha, você pode puxar, tá? Tá bem firminha mesmo. Agora, nós vamos costurar a lateral e a manga. Então, o processo é o mesmo. Aqui, primeiro, eu vou alfinetar toda essa manga, tá? Aqui, ó, os marcadores, depois eu vou tirar eles. Primeiro, alfineta
toda a manga certinho. Aqui, ó, embaixo do braço, você alfineta aqui, ó, costura com costura, pra casar, pra ficar bonito, tá? Até aqui embaixo. E nós vamos começar agora a costurar. Já alfinetei toda a manga e a lateral, e eu vou aproveitar esse fio que sobrou aqui da manga, tá? Vou aproveitar. Vou costurar até onde der o fio. Quando acabar o fio, eu pego esse outro aqui, ó, e venho de baixo pra cima, tá? Eu gosto de aproveitar os fios que sobram e depois eu escondo eles no meio da peça, do lado avesso, tá? Aqui eu vou tirar e vou começar aqui, ó. Você estica essa parte, porque pra costurar essa parte eu preciso dos nozinhos, somente dessa parte aqui dos nozinhos. Aqui eu vou começar no primeiro ponto, tá, ó? E agora eu já vou vir aqui pro próximo nozinho. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Você vai pegar entre o nozinho, ó, por baixo, um fio só, aqui. Aí tem um nozinho. Aí, o outro nozinho, ó. Você vai fazer isso daqui pra costurar. Sempre assim, na lateral eu gosto de costurar assim. Aí eu abro aqui, ó, abre, tá? Pra você ver. E vou pegar aqui, ó, por baixo, um fiozinho, o nozinho, outro fiozinho, tá vendo? Pronto. Agora eu venho repetindo esse processo todinho na lateral, ó. Nozinho por baixo. Aqui a mesma coisa, ó. Nozinho. Assim você costura rápido e a costura casa certinho, ó. Vem aqui, nozinho, nozinho. Então, não tem erro, eu vou fazendo isso agora, vou costurar até na onde dá o fio. Quando acabar, eu arremato e venho com o outro lado do fio, da barra, e vou subindo com ele, tá? Assim eu aproveito os fios e depois eu escondo na peça, ó. Bem rápido mesmo, eu pego por baixo dos nozinhos, assim é mais fácil eu costurar, ó. Vendo aqui? Então, olha como que casou aqui certinho o punho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Tá vendo aqui o punho, ó? Certinho. E agora, eu vou continuar costurando e depois eu volto com vocês pra nós podermos fazer o acabamento do decote. Pronto, e eu voltei com vocês, já costurei toda a peça. Agora, nós vamos fazer esse acabamento aqui em volta do pescoço, ó. Aqui e no abotoamento. Para isso, eu vou utilizar a minha agulha 5 milímetros, tá? Ó, 5 milímetros é essa agulha aqui, para o acabamento ficar mais delicado, para ficar menorzinho e a casinha de botão também não ficar muito grande, tá? Você vai ver que vai ficar bem bonitinho mesmo esse acabamento aqui com a agulha número 5. Para fazer esse acabamento, eu estou utilizando 2 números a menos do que eu fiz na peça, tá? Aí, primeiro eu vou marcar a casinha de botão. Então, eu vou pegar aqui uma fita métrica e vou marcar. O primeiro botão eu vou colocar aqui, ó, aqui embaixo. Então, eu marco aqui. Se você não tiver esses marcadores, você coloca mesmo um alfinetinho assim pra você marcar a casinha. Mas é importante você marcar antes de levantar os pontos. Nós vamos levantar pontos aqui, tá? Aí, eu venho aqui, ó, 8 centímetros, vou colocar outra casinha de botão. Não vou colocar aqui, eu só tô colocando aqui porque é o rumo, tá? Pra mim não me perder, ó, que nem eu vou levantar os pontos aqui, então quando eu chegar nesse rumo aqui, eu vou fazer uma casinha de botão. Quando eu estiver nesse rumo aqui, eu vou fazer uma casinha de botão, tá? Isso aqui é só pra servir de guia, tá bom? Pra mim não me perder. Então, vou colocar aqui, ó, mais 8 centímetros. Vou colocar outra casinha de botão. Então, esse alfinetinho aqui é só pra me servir de guia, tá? Então, eu marquei aqui, ó, coloquei pra mim não me perder. Pronto. Agora que eu já marquei as casinhas, eu vou vir aqui com a minha agulha número 5 milímetros, tá? E vou levantar os pontos aqui, ó. Vou levantar o ponto na beiradinha. Então, você coloca aqui a sua agulha e começa a levantar os pontos. Se você quiser, você pode usar uma agulha de crochê pra fazer isso, tá? Deixa eu colocar assim, pra vocês verem melhor. Pronto, acho que assim fica melhor pra vocês verem. Então, aqui agora, ó, eu levantei um aqui.
Então, eu vou vir aqui no próximo e vou levantar um ponto aqui, tá? Sempre assim, você pode levantar um ponto em cada buraquinho desse, porque nós estamos utilizando a agulha número 5. Então, fica mais fácil para você até levantar os pontos, tá? Eles vão ficar todos alinhadinhos certinho, ó. Venho aqui. Agora eu vou aqui pro próximo, tá vendo? E já tô acabando aqui essa parte que eu já levantei, ó. Aí, aqui, eu vou continuar levantando ponto aqui. Ó, eu estou levantando ponto. Olha, eu estou levantando ponto aqui no meio, ó, tá vendo? No meio aqui desse ponto, tem um ponto meio aqui. Aí, eu levantei um ponto aqui. Tem um ponto meio aqui. Então, eu estou levantando um ponto em cada ponto meia, tá? Ó. Um ponto em cada ponto meia. Então, eu vou fazer isso daqui ao redor de toda a peça. Quando eu terminar, eu volto para nós darmos sequência. Então, eu voltei com vocês aqui agora. Olha, já levantei pontos ao redor de toda essa parte aqui, ó. Aqui no abotoamento e ao redor do pescoço. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó. Eu já fiz aqui uma carreira. Quando eu levantei os pontos, já contei uma carreira. Então, agora eu vou fazer o lado avesso. 2, tá? Segunda carreira. Depois eu venho terceira e depois eu volto quarta. Aí, quando eu for fazer a quinta carreira, eu volto para nós podermos fazer a casinha de botão. Aqui, ó, no rumo dessas marcações. Aqui, por enquanto, eu vou fazer somente ponto barra 2 por 2. 2 meia, 2 tricô, tá? 2 meia, 2 tricô, ó. 2 meia e 2 tricô, ó. 2 tricô, tá? Então, eu vou fazer isso daqui por 4 vezes, depois eu volto para nós fazermos a casinha de botão na quinta carreira, tá? E eu voltei aqui com vocês e eu já fiz, olha, fiz 4 carreiras e agora eu estou na quinta carreira. Então, agora eu vou fazer as casinhas de botões aqui, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, vou fazer 2 pontos tricô, que tá pedindo pra mim fazer 2 pontos tricô aqui, tá? E aqui, ó, tá vendo que já cheguei no rumo? Eu estou no rumo da casinha. Então, agora eu vou fazer minha primeira casinha de botão laçada, e aqui não está pedindo 2 meia? 2 meia que eu teria que fazer, então eu faço 2 meia junto. Pronto, já fiz aqui a minha primeira casinha de botão. Então, agora eu vou seguir. Agora eu vou fazer 2 tricô, 1, 2, 2 meia, vou seguir. 2 tricô, 2 meia, 2 tricô. E aqui, ó, eu estou quase chegando no rumo. O rumo é esses 2 pontos tricô aqui. Então, eu vou fazer esses 2 pontos meia. Pronto, agora eu cheguei aqui, ó, no rumo da casinha. Então, aqui está pedindo para mim fazer 2 pontos tricô. Então, eu vou fazer laçada e vou fazer 2 tricô juntos, tá? Sempre assim. Pronto, aí fiz mais uma casinha aqui. E agora eu vou seguir fazendo desta maneira, ó. E assim eu vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, aí eu paro de fazer casinha e sigo normalmente fazendo 2 meia, 2 tricô. Aí depois eu vou fazer o avesso, vou seguir a sequência. O avesso vai ser a sexta carreira. Depois eu vou fazer 7, 8. E eu voltei aqui com vocês e eu estou agora na 8ª carreira. E agora eu vou tirar da agulha. Eu achei melhor tirar já na 8ª carreira, porque já deu, ó, a altura aqui que eu precisava, tá? Senão vai ficar muito comprido isso daqui. Então, agora eu vou tirar aqui da agulha. Então, pra tirar é muito fácil, ó, aqui tá pedindo pra mim fazer meia. Então, eu vou fazer meia, o próximo meia, passo o anterior por cima. Agora, está pedindo pra fazer tricô. Então, eu vou fazer tricô e passar o anterior por cima. O próximo aqui, tricô também. Então, eu faço tricô e passo o anterior por cima. O próximo meia, faço meia, passo o anterior por cima, e assim eu vou tirando como os pontos se apresentam, tá? E eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu já terminei. Olha como que ele ficou. Ficou muito lindo, eu já experimentei, ficou perfeito no corpo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, faça o seu casaquinho, se você fizer, comente aí comigo para que eu possa saber se vocês estão gostando, se tá dando certo, tá bom?
Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!